Olá, amigos ouvintes da Divulgar.net, tudo bem? Estamos novamente aqui compartilhando com vocês uma belíssima reflexão da revista O Reformador, desta feita do mês outubro do ano de 2016. É um assunto bem atual, ou seja, um assunto bem cotidiano e que toda a humanidade sofre dessa situação e agora então muito mais. É a famosa solidão. Né? E aqui essa reflexão de hoje ela vai falar sobre os malefícios da solidão. Vamos ver o que a solidão é capaz de fazer de tanto mal a gente, né? Essa reflexão é do nosso querido Evandro Noleto de Bezerra. É muito interessante, muito salutar essa colocação da reflexão que nós encontramos aqui. E eu achei assim que se fazia necessário, eu dividir com vocês. Vamos lá. Os malefícios da solidão. Começa assim. Numa de suas edições mais recentes, a revista Veja tece interessantes comentários sobre pesquisa publicada no jornal científico ERT, se eu estiver falando errado, me perdoe, da British Cardiovascular Society, acerca de como a solidão pode prejudicar o bom funcionamento do coração. O trabalho resume as conclusões de 16 pesquisas médicas envolvendo mais de 180 mil pessoas, conforme síntese que apresentamos a seguir, enriquecidas pelas considerações que a matéria suscitou da parte de alguns especialistas brasileiros. Primeiro parágrafo. O risco de indivíduos solitários infartarem é 29% mais alto do que os de sofrerem acidentes vascular cerebral, popular derrame, é de 32% mais elevado em comparação com pessoas de perfil mais sociável. Ai, deixa eu me cuidar que eu acho que eu estou nesse embalo bem aí. O impacto negativo da solidão é quase igual às consequências deletérias da depressão. O organismo do solitário age como se estivesse em estado de permanente vigilância, ainda que de forma inconsciente. O estado de solidão atinge o hipotálamo, a hipófise e a glândula adrenal, aumentando a produção de hormônios excitatórios, tais como a adrenalina, a noradrenalina e o cortisol. E na prática, o solitário se sente irritado, tem dificuldades para dormir e se concentrar. Preocupa-se exageradamente com situações simples do dia a dia e sofre de difusões cardiovasculares. Agora, no mundo de estresse como nós vivemos, quem não vive essa situação, né? Eu estou vendo aqui meu diagnóstico. O isolamento diminui a imunidade e interfere na produção dos leucócitos, predispondo o organismo a graves infecções. Mais adiante, complementa o semanário que citamos. A solidão, obviamente, tem seu plano positivo. Ela é saudável. Por exemplo, quando se trata de fazermos uma escolha consciente. Olha só, a solidão, ela tem duas situações. Ela te agride, como nós vimos aqui na leitura no início, mas agora ele vai te mostrar como ela te faz bem de acordo com como tu vivencia essa solidão. A maneira como você visualiza e vivencia essa solidão, ela é percussora de fazer o bem para você ou de fazer o mal. Então, nós vimos o malefício dela. Vamos ver os benefícios quando nós fazemos uma escolha consciente. Quando nos afastamos do grupo para descansar e refletir. O perigo é para o solitário crônico, aquela pessoa que dificilmente compartilha sua vida com outros indivíduos
seja de forma real ou virtual, que não é o meu caso, graças a Deus. Eu sou uma pessoa muito reservada, digamos assim. Aprendi a conviver, a viver sozinha, né? Diante das circunstâncias da vida, eu aprendi a viver sozinha. No início eu sofria muito, hoje não. Hoje eu já gosto da minha companhia. E quando você passa a gostar da sua companhia, você já visualiza a solidão de outro prisma, não é verdade? Vamos continuar. E arremata. A percepção subjetiva da solidão é mais decisiva, entre aspas, mais nociva que a própria solidão. Então ele deixa bem claro aqui que a maneira como você visualiza, como você percebe, como você convive com a solidão, ela te faz bem ou não. E dando continuidade para o filósofo grego Aristóteles, 384 a 322 a.C., considerado um dos pensadores mais influentes da cultura ocidental, ele diz o seguinte, abre aspas, o homem é, por natureza, um animal social, fecha aspas. Eu costumo dizer, eu uso outra expressão. Conheci uma pessoa recentemente que ela falou para mim assim, você é filosófica. Eu fiquei assustada, talvez, não sei, mas se eu sou, é muito espontâneo. Quando ele fala que o homem é, por natureza, um animal social, eu costumo dizer o seguinte, o homem não nasceu para viver sozinho. Literalmente sozinho, não. Ele precisa do contato, da visão, da troca de ideia, de alguém te ligar e dizer assim, oi, como é que você está? Tá tudo bem? Né? Ah, que bom que você está bem. Vou passar aí para tomar um cafezinho com você. Gente, isso é um presente para quem vive só, maravilhoso. Eu que o diga. Então, continuando. Não podendo substituir isoladamente, entregue a seu mundo íntimo e alheio ao ambiente que o cerca. Então, o homem é, por natureza, um animal social, não podendo substituir isoladamente, entregue a seu mundo íntimo e alheio ao ambiente que o cerca. E reconhecendo a necessidade da vida social, as consequências negativas do isolamento absoluto a que se entrega certos indivíduos, a inutilidade do voto de silêncio e a importância dos laços de família como instrumento de progresso humano, Allan Kardec dedicou ao assunto um capítulo inteiro do Livro dos Espíritos, por ele intitulado Lei de Sociedade, que é o capítulo 7, na parte terceira, as questões 766 a 775, bem grande. Vários itens dentro desse capítulo. E, em síntese, eis como se pronunciaram os imortais na precitada referência. Item 1. Deus fez o homem para viver em sociedade, não lhe tendo dado inutilmente a palavra e as demais faculdades necessárias à vida de relação. 2. Sozinho, o homem não pode progredir, tanto por não dispor de faculdades completas, quanto por lhe faltar o contato direto com os outros homens. 3. Precisando um dos outros, os homens foram feitos para viver em sociedade e não isolados. No isolamento, a criatura se embrutece e definha. 4. No isolamento absoluto, o homem se condena a não ser útil a ninguém. Isso é verdade. O nome disso para mim é egoísmo. Você se fecha numa concha, fecha a sua porta, eu vou viver aqui meu mundo, eu tenho tudo que eu preciso aqui ao meu redor. Lá fora, eu aperto o botão. Para mim isso é egoísmo. Continuando, o dito contato pernicioso do mundo, fechando aspas, não deve servir de pretexto nem de justificativa aos que vivem em absoluta reclusão. É duplo egoísmo, que eu acabei de falar. O voto de silêncio absoluto, do mesmo modo que o voto de isolamento,
priva o homem das relações sociais que lhe podem facultar ocasiões de fazer o bem e de cumprir a lei do progresso. E para a sociedade, o resultado do relaxamento dos laços de família seria uma recrudescência do egoísmo. Para mim, esse é o maior egoísmo. Nós fazermos parte de uma família, eu fazer parte de uma família e me achar no direito de me isolar daquela família. Eu não vim para aquela família por acaso. Eu vim para conviver com aquela família. Entre alegrias e tristeza, erros e acertos, mas eu vim para conviver com aquela família. Eu não tenho o direito de excluir essa família do meu caminho, da minha vida. Em absoluto. Por mais difícil que seja a convivência, por mais complicado que seja a convivência, mas nós não temos esse direito. Isso eu carrego para a minha vida, para o meu dia a dia, meu cotidiano. Eu aprendi a aceitar os meus familiares do jeito que eles são. Se são diferentes de mim, se falam coisas que não me agradam, eu encho a minha boca d'água e escuto. Aprendi a duras penas, mas eu aprendi. E nas palavras de Rodolfo Cauligares, exageradas do capítulo 25 do livro Fabiano, As Leis Morais, ele diz assim: a sociabilidade é instintiva e obedece a um imperativo categórico da lei do progresso que rege a humanidade. É que Deus, em seus sábios desígnios, não nos fez perfeitos, fez-nos perfectíveis. Assim, para atingirmos a perfeição a que estamos destinados, todos precisamos uns dos outros, pois não há como desenvolver e burilar nossas faculdades intelectuais e morais, senão no convívio social. Nessa permuta constante de afeições, conhecimentos e experiências, sem a qual a sorte do nosso espírito seria a extiolação. Em palavras diferentes, outro não é o entendimento da benfeitora Joana de Ângeles. Em obra psicografada pelo médium Divaldo Pereira Franco, ao abordar a complexidade dos relacionamentos humanos, entre parênteses, o despertar do espírito, capítulo 7, da editora Leal, ela diz: os relacionamentos sociais são de vital importância para os seres humanos. Quem não se relaciona no grupo social desintegra a personalidade e atormenta-se em sentido crescente. O calor humano no interrelacionamento social constitui fator básico para o crescimento psicológico, desenvolvendo a área da afetividade em todas as gamas de sentimentos profundos que existem em germe no imo de cada ser. O impositivo do instinto grenário, responsável, de algum modo, pela sobrevivência da espécie animal, induzindo a convivência no grupo, desvela-se mais amplamente em emoções superiores que emulam a espiritualização quando os sentimentos fraternais superam os níveis que agrilhoam o indivíduo aos automatismos primários. Gente, vocês estão diante de uma pessoa que passou uma fase da vida que se isolou tanto, que estava se tornando antissocial. Eu chegava nos locais, eu não sabia como me comportar, como me portar. Eu não sabia como falar, como me sentar, como colocar as mãos. Eu estava virando bicho de tanto me isolar. E eu perdi tanto com isso. Tanto. Mas eu aprendi a lição. Hoje eu busco as pessoas, eu sinto saudade, eu não tenho
vergonha de dizer eu tô com saudade, eu quero um abraço, eu quero um oi, vem tomar um cafezinho comigo, eu vou fazer um biscoito para você. É assim que a gente traz as pessoas pra gente. E não dizendo, passa aqui que eu tenho uma história ruim para te contar, eu passei por uma situação difícil, eu quero desabafar com alguém. Isso é terrível. Sempre que você buscar alguém, busque para o carinho, para a alegria, e não para desabafar. Desabafa com teu travesseiro. É verdade? Eu aprendi a duras penas, mas aprendi, graças a Deus. Continuando nossa reflexão de hoje. É incrível que pareça, essa é a sétima, é a de número 75, se eu não me engano. E todas elas, eu me encontrei nelas. Eu achei, nem que fosse um parágrafo, que me apontava o dedo assim. As reflexões que eu trabalhei, que eu distribuí com vocês, que eu dividi com vocês, que essa já é a 74ª ou 5ª. E em todas elas eu me encontrei. Continuando. Por essa razão é indispensável que sejam criadas emoções que facultem união, intercâmbio, a fim de serem atingidos os objetivos básicos da existência corporal, que são as expressões da lídima fraternidade. Essa palavra fraternidade, ela me enche o peito. Como o leitor pode observar, aqui eu me refiro ao ouvinte, como o ouvinte pode observar, o isolamento social, a reclusão voluntária é o alheamento consciente ou inconsciente ao que se passa à nossa volta. Repercutem negativamente não só com relação à nossa saúde corporal, em termos de queda da imunidade, distúrbios cardiovasculares, neurológicos e até psiquiátricos, como a depressão, mas, sobretudo, no que concerne a homeostase espiritual, por impedir ou dificultar o progresso da criatura, a evolução da centelha divina que cada um traz dentro de si. Estou engasgada de tanta emoção. Mas nós vamos chegar lá. Vou conseguir concluir essa reflexão de hoje, porque está difícil. Eu me volto para o meu passado de 5 anos atrás. Meu Deus, como eu perdi tempo na minha vida. Achando que estava fazendo mal às pessoas, estava fazendo mal a mim. Continuando. Lembramos finalmente que para nos isolarmos dos semelhantes, nem mesmo é preciso renunciar ao convívio social. Como já vimos antes, a percepção subjetiva da solidão é mais decisiva, entre parênteses, mais nociva que a própria solidão. Que o digam o nosso corpo de carne e o espírito que lhe sobrevive à morte, quando, por egoísmo, nos afastamos deliberadamente do convívio salutar dos nossos irmãos em humanidade. Gente, o que eu posso dizer dessa reflexão que eu me vi em cada parágrafo e que eu vivenciei cada item, cada colocação. E eu digo para vocês de coração aberto que a doutrina espírita me acordou, me tirou desse marasmo de isolamento, que eu digo hoje que era um suicídio lento. Você se isolar para sofrer ou para achar que alguém está sofrendo porque você se isolou, porque você deixou de conviver, isso é suicídio do espírito
e da matéria. E é com muita tristeza que eu me visualizo nessa reflexão, mas também com muita alegria que eu visualizo que eu saí que isso para mim é meu passado, graças aos estudos, aos trabalhos, à perseverança no amor de Cristo. Obrigada mais uma vez por estar aqui com vocês. Que Nossa Senhora abençoe a todos. Wanda Barros, para divulgar.net. Até a próxima.